Muito boa tarde, amigos e amigas do canal Abraços Históricos. Estamos mais uma vez aqui, nesse dia 10 de junho de 2022. Estamos aqui para falar sobre os presidentes do Brasil. O primeiro presidente do Brasil, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, minha gente. Foi o primeiro presidente da República, né? No vídeo anterior eu falei um pouco como foi aí o fim da monarquia, já falei alguma coisa de Deodoro, né? E aqui a gente vai dar prosseguimento, como é que foi o governo dele. Ele entrou como presidente da República para ficar 4 anos, né? A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889, um ano e pouco depois da libertação dos escravos, né? E o governo dele oficialmente iria até 1894, mas ele só exerce 2 anos do seu governo, né? E nós vamos aqui explicar por quê, o que aconteceu, né? Os outros 2 anos finais do seu mandato foram ocupados pelo vice-presidente da República, Floriano Peixoto, né? Na época, não, antes de falar do Floriano, né? Então, a República, ela foi proclamada na surdina, na calada, né? Na calada. E nós vamos explicar exatamente por quê. O Deodoro era amigo do imperador Dom Pedro II. O Deodoro era monarquista. E aí aparece essa figura aí nos livros de história, né? Estátua no Rio de Janeiro e em outros lugares do país, com Deodoro montado naquele cavalo, né? Que dizem que era um corcel negro, né? Isso é meio duvidoso, né? Se era ou não um corcel negro, né? Ou um cavalo normal, né? Mas a estátua tinha que ser imponente, e como é imponente, né? Foi o proclamador da República. Mas Deodoro, o objetivo de Deodoro era derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto, né? Por quê? Porque haveriam muitas medidas que a monarquia iria tomar que desagradavam a oligarquia cafeeira, a oligarquia paulista, né? E a oligarquia cafeeira, a oligarquia paulista, né, tinha uma certa aliança com uma fração, uma parte dos militares, né, justamente objetivando derrubar a monarquia, para acabar com o centralismo do imperador, né, e implantar o federalismo aos moldes dos Estados Unidos, porque havendo federalismo, né, os estados membros da federação, da União, seriam mais fortes, teriam mais autonomia, quer dizer, tudo o que a oligarquia cafeeira e também a oligarquia mineira queriam, como as outras oligarquias também, né, a autonomia provincial. Significava liberdade para os seus negócios, né? A oligarquia já estava contrariada com o fim da escravidão, né? Já havia um problema de mão de obra aí. Então, houve sim essa aliança, né? Mas, enfim, o Deodoro, voltando no Deodoro, o objetivo dele era derrubar o gabinete, não era proclamar a República, né? Essa que é a verdade. A República foi... Deodoro, ele só aceita o movimento republicano em 1896 com a questão militar, né? Entrou para a história aí uma das causas da proclamação da República, a questão militar. O que foi a questão militar, né? A questão militar foi o conflito entre o governo imperial de Dom Pedro II, né, e essa fração militar aqui do Rio de Janeiro, da Praia Vermelha. Essa fração do militarismo ficou conhecida como os científicos, né? Eram jovens oficiais do Exército, tinham patentes altas também, né? Mas era a jovem oficialidade que estudava ali na Praia Vermelha, na Urca, né? Eles ficaram conhecidos como os científicos.
eles eram adeptos da filosofia positivista de Augusto Comte, né? Positivismo prevê o militarismo, o centralismo, a ordem e o progresso como lema, a liberdade, enfim, isso é o positivismo, né? Essa república, então, ela foi proclamada dessa forma. No dia da proclamação da República, Deodoro reúne 600 soldados, uma tropa, a cavalaria, né, ali no Campo de Santana, onde ficava o quartel-general do Exército, né, e marcha em direção à sede do Itamaraty, se eu não me engano, onde era o governo. E depõe o Visconde de Ouro Preto, derruba o gabinete e acaba proclamando a República, meio que assim, né? Por quê? Porque Deodoro, veja bem, Deodoro, quando ele adere à proclamação da República, isso não é antes de 1896, é pós 1896, porque ele vem para o Rio de Janeiro, ele é transferido para o Rio de Janeiro, e ao chegar no Rio de Janeiro ele entra em contato com os positivistas, com os científicos, com os militares da Praia Vermelha, não é? Aí é que ele vai ter conhecimento dessa filosofia, aí que ele vai perceber que toda a oficialidade está sendo influenciada por isso. Tem uma outra razão para ele ter aderido ao movimento republicano, que daqui a pouquinho eu vou falar, né? Questão de mulher, né? Voltando aí. Então, Dom Pedro II foi quem, por exemplo, deu a patente de coronel ao Deodoro, e mais tarde de general, né? E depois de marechal, né? Patente essa exclusiva a generais que vão à guerra. E Deodoro foi à guerra. Foram 6 anos de guerra, né? Que guerra é essa? A chamada Guerra do Paraguai, a maior guerra de todos os tempos da América do Sul, né? Durou 6 anos, foi de 1864 a 1870. Em 1870 é lançado o Manifesto Republicano, né, pelo PRP, Partido Republicano Paulista, né, muito ligado à cafeicultura, né? Então, os científicos queriam a República, né? E Deodoro entra em contato com eles, né? E aí, Deodoro adere ao movimento republicano. Então, minha gente, no dia mesmo da proclamação da República, né, as pessoas ficaram bestializadas olhando aquela tropa ali passando pelo centro da cidade. Oh, é um desfile militar, né? Será que é feriado? O que significa isso? Ninguém sabia que a proclamação estava acontecendo. Ninguém, né? Essa que é a verdade. E Deodoro entra como um presidente provisório. Por que provisório? Porque a Constituição que estava em vigor era a Constituição de 1824, era a Constituição monárquica, né? Foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte para, em novembro de 1890, foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, né, para elaborar uma nova Constituição, a Constituição Republicana, que fica pronta em final de janeiro de 1891. Né? 1891. Aí sim, com a Constituição pronta, né, houveram eleições indiretas, né? E aí é eleito Deodoro como presidente e é eleito Floriano Peixoto, ambos militares, como vice-presidente. O curioso disso tudo, porque eram eleições distintas, tá? Necessariamente a chapa poderia eleger uma chapa o presidente e a outra o vice, e foi o que aconteceu. E o curioso é que o vice Floriano Peixoto teve mais votos do que o Deodoro, né? Existia muita discordância no próprio meio militar, né,
sobre a figura de Deodoro. Deodoro era um homem que na carreira militar dele foi preso 5 vezes por desordem, indisciplina, né? Ele gostava de tomar uma rama também, né? Então foram 5 processos que Deodoro sofreu, né? Inclusive, ele tinha a patente de capitão, né? A diferença com o capitão é que ele não meteu o pé, não foi destituído, né? Continuou, chegou a general, né? Então, a carreira militar de Deodoro foi marcada por uma série de conflitos com patentes maiores do que a dele, né? Que lhe renderam 5 cadeias dentro dos quartéis, né? Dentro da caserna, obviamente, né? Ele é militar, foi julgado por militar, né? Então, ele criou muitas inimizades dentro do próprio militarismo, né? Daí ele ter tido menos votos do que o vice Floriano Peixoto, né? Aí sim, feita a Constituição de 1891, a Constituição Republicana, que dava muitos poderes ao presidente, né? É feita uma eleição indireta pelo Congresso e é eleito então. E aí começa a segunda parte, depois de um ano e pouco, do governo Deodoro, né? Que terminaria 9 meses depois com ele próprio assinando a renúncia, né? Ele próprio. Sim, eu ia falar que existiu uma outra razão mais subjetiva para Deodoro ter aderido ao movimento republicano, que foi uma mulher, né? Porque Dom Pedro II, isso antes da proclamação da República, nomeia o Deodoro da Fonseca, né, presidente da província do Rio Grande do Sul. Naquela época não se falava estado, se falava província. Naquela época não se falava governador de estado, se falava presidente de província, que é um termo mais espanhol do que português, né, província. E quando ele era o presidente do Rio Grande do Sul, da província do Rio Grande do Sul, né? Ele conhece um camarada chamado Silveira Martins. Quem era Silveira Martins? Silveira Martins era um dos donos do Rio Grande do Sul. Era um estancieiro, um fazendeiro, um caudilho, né? O que é o caudilho? São esses líderes locais do Sul, são esses grandes latifundiários do Sul, né? Que eram caudilhos, tinham tropas armadas. Ele era um homem riquíssimo, tinha poder militar e poder político no Rio Grande do Sul, né? E ambos vão bater de frente por causa de uma mulher, Maria Adelaide Meireles, lindíssima, Deodoro afim dela e tal, mas nessa disputa, quem vence é Silveira Martins. Ele tinha mais papo, é um cara mais bem apessoado e tal, né? E fica com a Maria Adelaide, né? E o Deodoro ficou muito furioso com Silveira Martins por isso, né? E aí o tempo se passa, e ele proclama a República, ele é o primeiro presidente, né? Sim, mas aí o que acontece? Antes da proclamação da República, né, o imperador Dom Pedro II nomeia um novo gabinete e, para assumir a presidência do gabinete, nomeia Silveira Martins. Isso deixou Deodoro irado. O quê? Aquele desgraçado que me roubou a Adelaide não pode, isso não existe, não sei o quê. Foi uma razão subjetiva, onde se deixou levar pela emoção, né? Ele que já tinha influência dos positivistas, dos militares positivistas, né? Aliás, quem era o líder dos militares positivistas? Benjamin Constant. Benjamin Constant funda o Clube Militar, isso antes da proclamação, e nomeia Deodoro como presidente, o primeiro presidente do primeiro clube militar do Brasil, no Rio de Janeiro, né? Era importante para Benjamin Constant, para os científicos, né, ter uma figura que não fosse deles, uma figura militar de alta patente, que não fosse exatamente o grupo dos científicos. Para quê? Para dar mais força ao grupo dos científicos, né?
Então, isso foi a razão objetiva. E a subjetiva foi a Maria Adelaide de Meireles, né? Isso deixou Deodoro irado, e aí ele proclama a República, né? Dom Pedro II, que foi embora do país, né? Também não sabia que a República foi proclamada por Deodoro. Ele chega a perguntar a um de seus assessores, mas quem proclamou a República? Falei, pô, tu não sabe, imperador? Foi o Deodoro. Quem Deodoro fez isso? É, Deodoro. Deodoro. Né? Então, essa é a história. Né? E aí, Deodoro começa o governo, né? O governo não provisório, né? Quando ele é eleito, é o governo legal, né? Que durou apenas 9 meses e alguns dias, com truculência, prendendo pessoas, usando de arbitrariedade, né? Invadindo redação de jornal, censurando vários artigos, várias matérias de jornais foram censuradas, né? Artistas eram censurados, né? Para quem acha que a censura é coisa de agora, né? Não é não. Né? E contrapondo a monarquia de Dom Pedro II, né? Que apesar de Dom Pedro II possuir plenos poderes absolutistas, ser o chefe do poder executivo e do poder moderador, Dom Pedro II não censurava nada e ninguém. Dom Pedro II era alvo de críticas, de chacota, de charges escandalosas sobre sua figura e nunca censurou ninguém. E ao contrário de Dom Pedro II, os primeiros atos administrativos do governo Deodoro da Fonseca foi censura, censura e censura. Não pode falar, não pode dizer, está sujeito à análise, né? Esse foi Deodoro, né? Mas Deodoro, numa dessas seus rompantes autoritários, né, manda prender Custódio de Melo. Custódio de Melo é almirante. Espertamente, Custódio de Melo foge, né, vai e entra no navio, dá ordens para que o navio manobre e aponte seus canhões para a Baía de Guanabara e ameaça bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro não renuncie. Né? E Deodoro, abatido já pela doença, ele tinha vários problemas de saúde, os principais problemas eram problemas respiratórios, né? E Deodoro, do próprio punho, assina sua demissão, sua renúncia a presidente do Brasil, né? Segundo a nova Constituição de 1861, deveriam ter havido eleições diretas, coisa que não aconteceu, né? E aí mais um golpe, que tinha que ter acontecido eleições diretas, era isso que a Constituição previa. Mas parece que aqui no Brasil é moda não respeitar a Constituição, né? A primeira Constituição, né? E aí não teve eleição. O que aconteceu? Floriano, o vice-presidente da República, assume a presidência e completa esse mandato até o ano de 1894, quando aí sim nós vamos ter um presidente civil ligado diretamente à oligarquia do café, que é Prudente de Moraes. Mas não vamos falar de Floriano agora, não. Como eu disse, né, vídeos curtos, adequados à realidade das pessoas. Não adianta eu fazer aqui um vídeo de 1 hora, 2 horas, ficar falando, né, que quase ninguém vai ouvir, porque quase ninguém tem tempo, não é que não tenham interesse, não, né? Então é isso aí, minha gente, né? Também vamos falar mais sobre a Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai, cara, ela porque o Exército Brasileiro, só para terminar, né? O Exército Brasileiro, ele bem dizer, ele passa a existir durante a Guerra do Paraguai. Ele se forma durante a Guerra do Paraguai. No final da guerra, né, já existe um exército formado, Marinha é anterior ao Exército, né? Então existem forças armadas
formadas, né? E com muito prestígio, porque o Brasil ganha a guerra, né? Então, marechais, generais, almirantes, coronéis, né, eram vistos no Brasil nessa época como verdadeiros heróis, né? Deodoro era considerado um herói de guerra. Essa que é a verdade, né? Então, a Guerra do Paraguai não só foi responsável pela formação do Exército Brasileiro, na prática, como ela deu moral, deu respaldo, deu reconhecimento civil a esses militares e a esse exército, né? Existia confiança de que o exército era capaz de assumir uma nova forma de governo, a republicana, né? A Guerra do Paraguai ela durou 6 anos, essa que o Deodoro participou, né? Ela vai de 1864 a 1870. Né? Só isso que estava faltando. Até o próximo vídeo a gente vai falar de Floriano Peixoto, o segundo presidente da República, né? A República da Espada, que durou 4 anos, composta pelo presidente Deodoro da Fonseca e depois por Floriano Peixoto, né? E depois, em 1894 até 1930, vem a República Oligárquica, que foi apelidada República Café com Leite. Por quê? Café, referência à oligarquia cafeira de São Paulo, e leite, referente à oligarquia mineira do leite, né? Do gado. E é isso aí, minha gente, né? Então, no próximo vídeo falaremos de Floriano, sobre o final da República da Espada, né? Ah, sim, podem ter dúvida ainda, né? Ah, mas você disse que havia uma aliança entre os oligarcas paulistas do café e os militares científicos. No entanto, os oligarcas ficaram de fora, sim. Nesse primeiro momento, quem vence é o centralismo político e não o federalismo, como os oligarcas paulistas queriam, né? Quem vence é o centralismo, uma das características da filosofia positivista, né? Então, é por isso. Né? Mas o conflito vai continuar. Tanto é que, depois de Floriano, não tem mais militar. Né? A oligarquia assume o comando do país. Tá? Então, nesse primeiro momento, que ficou conhecido como a República da Espada, composta por 2 presidentes, né, nós vamos ter o centralismo político como predominante, muito mais do que o federalismo. Embora a Constituição de 91 já previa que nós tínhamos que ser uma república federalista nos moldes americanos, né? Mas, na prática, pelo menos durante os 4 primeiros anos de república, nós não fomos federalistas, fomos centralistas, e centralistas militaristas, seguindo a filosofia da ordem do progresso, a filosofia positivista de Augusto Comte, minha gente. Então, era isso que eu queria falar com vocês, vamos ficando por aí. Aproveitem a oportunidade, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo e principalmente se inscrevam no nosso canal Abraços Históricos. Um abraço a todos.